Modifique a sua autoimagem. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Pense no seguinte: é possível modificar a imagem que se tem de si mesmo? Como? Comece por concordar com Deus. Lembre-se de que Deus o vê como uma pessoa forte e corajosa, como um homem ou uma mulher de grande honra e coragem. Ele o vê como sendo mais do que um conquistador. Comece a ver a si mesmo como Deus o vê. Pare de arranjar desculpas e comece a agir com fé, a fazer o que Deus o chamou para fazer. Você está permitindo que as suas fraquezas e inseguranças o impeçam de ser o seu melhor? Está arranjando desculpas para não poder assumir uma nova posição de liderança no trabalho, envolver-se em um programa na sua igreja, servir a comunidade ou ajudar um amigo necessitado? Repare que Deus não desqualificou Gideão, mas tampouco o isentou do serviço. Você talvez esteja permitindo que seus sentimentos de inadequação o impeçam de acreditar que Deus é capaz de coisas magníficas. Deus o quer como seu instrumento apesar de suas fraquezas. Não se concentre nelas, e sim no seu Deus. Se Ele quisesse usar pessoas perfeitas, não teria a quem recorrer. Deus adora utilizar pessoas comuns como eu e você, com todos os nossos defeitos, para fazer coisas extraordinárias. Você talvez não se sinta capaz de contar apenas com a sua força, mas isto é aceitável. O apóstolo Paulo disse: quando somos fracos, Ele é forte. A palavra de Deus afirma que Ele sempre nos faz triunfar. Deus espera que vivamos vitoriosamente. Ele não fica satisfeito quando ficamos deprimidos com uma atitude de coitadinho de mim e uma mentalidade de o pior dos vermes. Ao fazer isso, você está permitindo que a sua autoimagem seja moldada por conceitos não bíblicos, contrários à opinião que Deus tem de você. No entanto, muitas pessoas fazem exatamente isso. Por conseguinte, sofrem de uma baixa autoestima, sentem-se insignificantes e indignas de receber a atenção de Deus, que dirá as suas bênçãos. Esse tipo de autoimagem insatisfatória as impede de exercer as dádivas e a autoridade que Deus lhe deu, e as priva de viver a vida abundante que seu Pai Celeste quer que elas vivam. Na maioria das vezes, a ausência de alegria e significado na vida dessas pessoas é um resultado direto da maneira como elas veem a si mesmas. Evite adotar atitude ou associar-se a pessoas cuja perspectiva negativa e falta de autoestima o privarão da grandeza que Deus tem para você. Um exemplo clássico do que estou dizendo está registrado no Antigo Testamento. Depois que Deus ajudou Moisés de uma forma sobrenatural a livrar da escravidão mais de 2 milhões de hebreus no Egito, eles viajaram por todo o deserto e chegaram à fronteira de Canaã, a terra onde jorravam leite e mel, e acamparam perto da terra prometida, a terra dos sonhos, de Deus para eles. Deus prometera ao seu povo ricas propriedades e um futuro fantástico. Só havia um problema: a terra dos sonhos já estava habitada. Ciente de que talvez estivessem prestes a se envolver em uma luta árdua, Moisés enviou 12 espias a Canaã para investigar a oposição e sentir a terra antes de iniciar a batalha. Passadas 6 semanas, os batedores voltaram com um relatório. Era exatamente como ouvimos falar,
Informaram eles ao grupo que os recebeu. Amém, as pessoas disseram. Trata-se de fato de uma terra onde jorram o leite e o mel, prosseguiram os espias. Olhai estas romãs, são as maiores e mais saborosas que já vimos. Provai um pouco deste mel, não é impressionante? Amém, as pessoas disseram. A seguir vieram as más notícias. Mas há gigantes na terra, e em comparação com eles, parecemos um aglomerado de gafanhotos. E todas as pessoas disseram: oh, que pena! 10 dos 12 espias disseram: trata-se de fato de uma terra onde jorram leite e mel, mas não temos a menor chance. Nunca conseguiremos derrotar essas pessoas. Elas são grandes e fortes demais. Além disso, prosseguiram dizendo: Moisés, na nossa visão éramos gafanhotos. Observe essa frase, na nossa visão. Em outras palavras, em comparação com a oposição e os obstáculos que tinham diante deles, a imagem mental que faziam de si mesmo era de gafanhotos pequenos, fracos, prontos para serem esmagados, indefesos diante dos gigantes que se contrapunham a eles. Esses 10 espias voltaram com um relato negativo porque se concentraram nas circunstâncias. Perderam a batalha mesmo antes de ela começar. Mas os outros 2 espias, Josué e Calebe, apresentaram um relatório completamente diferente. Eles possuíam os mesmos dados do que os seus 10 companheiros, mas era quase como se tivesse ido a um lugar diferente. Moisés, somos perfeitamente capazes de tomar posse da terra, disseram eles. Sem dúvida, ela está povoada por gigantes, e eles são descomunais, mas Deus é muito maior. Sem dúvida, o povo é forte, mas o nosso Deus é mais forte. Por causa dele, somos capazes de vencer. Avançaremos de imediato e tomemos posse da terra. Que verdade estupenda! Vocês somos pessoas perfeitamente capazes. Não porque nós somos muito poderosos, mas porque o nosso Deus é muito poderoso. Quando enfrentamos as adversidades e as dificuldades da vida, podemos nos levantar com coragem e confiança, sabendo que por causa de Deus somos perfeitamente capazes de superá-las. Josué e Calebe não eram ingênuos. Eles se viram diante dos mesmos fatos que os outros espiões. Admitiram a existência dos gigantes, da oposição e dos obstáculos, mas a diferença residia na sua atitude. Eles acreditavam em Deus. A autoimagem deles era tal que se recusavam a se ver como gafanhotos prestes a serem esmagados. Em vez disso, eles se viam como homens de Deus, liderados e fortalecidos por Ele. Josué e Calebe tinham os mesmos dados que os céticos, mas tiraram conclusões diferentes. Meu amigo, Deus já tem gafanhotos demais. Ele quer que você seja uma pessoa que pode fazer as coisas, alguém que esteja disposto, pronto e perfeitamente capaz de fazer o que Ele ordenar. Infelizmente, de todas as pessoas que saíram do Egito, somente 2 homens, Josué e Calebe, entraram na terra que Deus planejara para eles. Os outros, com exceção de Moisés e Arão, foram uma vergonha para Deus. Eles o desonraram e, como resultado, passaram o resto da vida vagando em círculos pelo deserto, até que finalmente morreram. A sua falta de fé e de autoestima privou-os do futuro produtivo que Deus tinha reservado para eles. Lembre-se de que Deus já tinha garantido a vitória aos hebreus, mas por causa da sua autoimagem satisfatória, eles nunca chegaram à terra prometida, nunca realizaram seu destino, tudo devido à maneira como se viam. Como você vê a si mesmo? Bem-sucedido, saudável, otimista, feliz? Você
se vê sendo usado por Deus? Você se vê como perfeitamente capaz de fazer o que Ele quer que você faça, forte no Senhor e no poder dEle? Ou se permitiu adotar uma mentalidade de gafanhoto? A mentalidade do gafanhoto diz o seguinte: nunca vou vencer na vida. Meus sonhos nunca se tornarão realidade. Meu casamento está acabado. Estou endividado demais. Nunca vou sair do buraco em que me meti. Você precisa aprender a eliminar esses pensamentos negativos e começar a ver a si mesmo como Deus o vê. Um vencedor, um vitorioso. Ele o vê como sendo perfeitamente capaz. Se você deseja que as circunstâncias mudem para melhor na sua vida, precisa vê-la se modificando através dos seus olhos de fé. Você precisa se ver como uma pessoa feliz, realizada e bem-sucedida, que vive uma vida vitoriosa. Pai de amor, nós queremos te louvar porque o Senhor é bom. Nos perdoa, Deus, por toda a visão errada que nós tivemos de nós mesmos, pelas vezes que nós nos diminuímos tanto, Senhor, e assim diminuímos também o teu poder na nossa vida. O Senhor é grande, supremo, poderoso, criador de todas as coisas, e nós podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Perdoa-nos pela nossa incredulidade e dúvida no nosso coração, pelas vezes, Senhor, que nos deixamos enganar pelo inimigo, deixando de crer na Tua palavra, no nosso chamado, deixando de crer nas verdades do Senhor, de que o Senhor é Deus que pode fazer infinitamente mais na nossa vida. Colocamos diante do Senhor a nossa família, nossas casas, nossas vidas, colocamos diante do Senhor tudo que diz respeito a nós e pedimos ao Senhor que acrescenta a nossa fé nesse dia, para que nós venhamos olhar para Ti, Senhor, e olhar para nós mesmos com os Teus olhos. Muito obrigado. Continua abençoando, Pai, cada inscrito deste canal. Continua abençoando desde o pequeno até o maior. Em nome de Jesus, cada homem, mulher, criança, seja poderosamente alcançado pelo Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Gratidão, amados, por vocês estarem aqui, que vocês fiquem na doce e santa paz do Senhor Jesus. Um grande abraço a você, que Deus continue abençoando e toda a sua família. Talvez você esteja aqui conosco e não seja inscrito ainda em nosso canal. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe também esse vídeo para que seja um canal, um instrumento para abençoar muitas pessoas. Grande abraço, fiquem com Deus.